crime, pecado, doença, perversão. Atribuições dadas a pessoas simplesmente por elas serem quem elas são. Medo. Imagina só você ter medo de ser livre para aproveitar seus sentimentos. Por um longo período na história da humanidade, milhares de mulheres foram julgadas, punidas e silenciadas por não se encaixarem em um padrão de comportamento sexual que limitava a possibilidade de relação afetuosa e sexual à heterossexualidade. Dessa forma, as mulheres lésbicas, por não respeitarem essa ordem, eram vítimas de punições, preconceitos e violências de todo tipo. As mulheres, desde muito pequenas, são orientadas a assumirem certos tipos de comportamento e atividade nos seus mais diversos espaços de convivência. Suas roupas devem ser rosas e delicadas. Seu comportamento deve ser compreensivo e calmo. Suas brincadeiras envolvem atividades domésticas e beleza física. E se espera que um dia elas sejam mães e casadas, necessariamente com um homem. Portanto, mulheres que não estavam à sombra de um homem eram incompletas e anormais. Quem nunca ouviu falar das solteironas? Mas, ainda pior do que ser uma mulher solteira é ser uma mulher que se relaciona com outra. As lésbicas existiram ao longo do tempo e estão documentadas em fontes históricas que provam isso. A grande questão é: mulheres que se relacionam com outras sempre existiram e sempre vão existir, independente de punições ou não. O meu caso ele foi bem de boa, assim, quanto a me assumir assim, para as pessoas. Minha família ela sempre foi muito aberta. Minha dificuldade mesmo era social. Eu nunca conheci muitas lésbicas, né? E meu meio sempre foi muito heterossexual. Vou começar a falar. Então, eu não me assumi na escola, até porque na escola eu não tinha nenhuma representatividade sobre o que era ser lésbica e tudo mais. Meus amigos do círculo escolar são LGBTs, mas também se assumiram fora da escola. Então, eu não tinha muito disso. Eu fui me assumir mesmo de fato para todo mundo esse ano, para os meus pais, para a galera, tipo, para o mundo já estava subentendido, que eu já tinha falado e tudo mais. Só que para os meus pais foi outra barra, porque eu não consegui falar para eles de cara, né? Então eu escrevi uma carta e tal, viajei. Eu escrevi a carta, contei tudo. Nos primeiros dias eles ficaram meio receosos, só que nunca mais teve um debate, um questionamento, uma conversa sobre a situação que aconteceu. Então eu não tive mais contato com eles sobre essa questão. Na verdade, eu me assumi muito cedo mesmo. Eu, com 13 anos, eu comecei a pensar que eu via garotos diferentes. Aí, eu, muito apressada que sempre fui, beijei uma amiguinha e minha mãe acabou descobrindo. Interior, né? Interior é muito complicado. Você é de onde? Sou do interior de São Paulo, cidade chamada Jacareí. E aí, minha mãe descobriu que eu fiquei com essa guria, ficou me empurrando um amigo meu, a gente acabou namorando. E aí, depois eu vi que não, eu gosto de mulher mesmo, de colé. E aí eu comecei a namorar com uma guria, eu já estava no primeiro ano. Eu fui para uma escola particular, que eu era bolsista, e eu estudei a vida inteira em escola pública. E eu era a segunda pessoa mais negra da escola. Então, tipo assim, a galera já me olhava, tu é bolsista e tal. E eu namorei com a única negra da escola, Dark Skin. Então, a galera perseguia a gente pesado. E aí, uma vez, eu tava num evento que tinha na minha cidade, que eu era muito jovem. E aí eu tava beijando ela com uma garrafa de vinho na mão. Bem adolescente, uns 14 anos, e aí meus irmãos apareceram lá, porque era no centro da cidade, e a cidade não é grande. E aí me viram, eu cheguei em casa com medo do meu irmão, aí teve agressão, meus pais iam, meu irmão me agredindo, não fizeram nada. No Brasil, século XVI, o Tribunal do Santo Ofício, ou seja, a Inquisição, que esteve aqui nos anos de 1591 a 1595, registrou 130 casos de homossexualidade, chamada na época de sodomia. 101 casos cometidos por homens, 29 por mulheres. A sodomia era considerada um crime grave contra a natureza e um terrível pecado. Cabe ressaltar que para que uma prática seja considerada um crime, a ponto de haver um esforço de contê-la por meio da criminalização, é porque existiam episódios suficientes para gerar um incômodo social. Ou seja, tem-se nesse período 29 casos de mulheres acusadas de serem sodomitas,
lésbicas, mas esse número não representa a totalidade de ocorrências de relações homoeróticas nessa época. Mas por que a homossexualidade era um problema? Dentro de uma sociedade cujos alicerces são a doutrina cristã, onde se acredita que a função primordial da relação entre homem e mulher é a da perpetuação da espécie humana, relações entre pessoas do mesmo sexo são recriminadas e tidas como antinaturais e contrárias aos desígnios de Deus. A questão do homossexualismo na Bíblia é pecado, eu não vou negar isso em lugar nenhum. A tua mente, a minha mente, a mente humana, para ela acreditar em alguma coisa, ela precisa de repetidas vezes ouvir. Isso aí é o jogo. Começa a impregnar na sociedade, ó, pá, isso é normal, isso aqui é normal, isso aqui é igual, não tem problema, pá, pá, pá. Além do discurso religioso e das práticas punitivas do Santo Ofício, outros recursos foram utilizados para apontar a homossexualidade como um mal. Um exemplo disso foram os discursos médicos, a partir do século XIX, que entendiam a homossexualidade não somente como pecado, mas também como um distúrbio, doença, desvio mental, mas que, se bem vigiado, seria totalmente passível de cura, através da educação e do casamento com pessoas do sexo oposto. O homossexual é um ser humano, como qualquer outro. Ser humano. Agora, uma coisa é ele existir como ser humano. Vou falar bem devagar, distorções. Outra coisa é ele ser apresentado como exemplo de comportamento sexual. Veja bem, ele pode ser exemplo como artista, um escultor, um pintor. Agora, ele não pode. Está errado quem disser isso, porque a sociedade, veja, senhor, é feita para se reproduzir. Não estou nem usando textos bíblicos, estou falando de ciência. O homossexualismo, veja, senhor, ele não pode ser apresentado como uma terceira via, como um caminho natural. Não, o homossexualismo é, veja, senhor, um desvio. Ah, você só não encontrou um homem de verdade. Isso aí é só uma fase. Ah, você só teve uma experiência frustrada com um homem. Quem é o homem da relação? As pessoas necessariamente estão esperando um certo comportamento teu. E elas acabam atribuindo papéis masculinos às mulheres. Acabam tratando muitas mulheres como homens quando elas podem apresentar. Elas podem não dar muitos sinais de feminilidade como a sociedade compreende. Quando geralmente eu tô com uma mina mais feminina, assim, não acontece tanto. Mas, por exemplo, quando eu me relacionava com minas um pouco mais butch também, era toda hora. A galera, tipo, uma vez um cara parou o caminhão do nosso lado e começou a gritar, que nojo, fala que a gente era nojenta. Aí eu falei, pronto, se esse maluco descer do caminhão, fudeu, vou fazer o quê? Não dá nem tempo de correr. O seu visual conta muito, então, tipo, se tu já tem um cabelo curto, cabelo colorido, cabelo raspado, se tu já não tem 100% da feminilidade, se tu usa o bermudão, usa o boné de aba reta, a galera já te taxa como, tipo, olha lá, sapatão. Essas visões negativas e preconceituosas sobre as lésbicas não são criações atuais. Elas têm uma história que no Brasil foi construída desde o período colonial, mas que continuam presentes no nosso imaginário e influenciam a discriminação, violências e o desconhecimento sobre as lésbicas.